Boa noite, meus irmãos. Que privilégio, né? Nós nos reunirmos essa noite para, como igreja do Senhor, adorarmos ao nosso Deus. Que privilégio nós temos de ouvir a palavra do Senhor nesta noite. Eu fico pensando a importância que é nós tirarmos esse dia para buscarmos a presença do Senhor. E como é maravilhoso quando nós abrimos a palavra e o Senhor ministra aos nossos corações. Eu queria dar essa palavra inicial de incentivo, que você, meu irmão, você, minha irmã, priorize na sua vida esses momentos de adoração ao nosso Deus. Não há nada mais importante na nossa vida do que estarmos na presença do nosso Deus. Então, meus irmãos, não deixe que nada neste mundo tire esse privilégio de você. Nós vivemos tempos tão complexos, né, tão difíceis, e Deus quer nos orientar diante desses momentos em que nós passamos. E é só a palavra do Senhor mesmo que pode nos trazer alento, pode nos trazer orientação, conforto, direção. Então, meus irmãos, não deixem que nada neste mundo tire de vocês esse tempo de adoração. Amém? Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Mateus 8. Nós vamos fazer a leitura do verso 1 ao verso 4. Mateus 8, do verso 1 ao verso 4. Os irmãos podem acompanhar a leitura. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo-se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote, vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Vamos orar mais uma vez, mesmo assentados. Senhor, meu Deus, louvado seja o teu nome. Muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de, como igreja, nos reunirmos, abrirmos a tua palavra, para podermos meditar nela, para ouvirmos a tua voz. O Senhor sabe o quanto eu sou limitado, realmente um vaso de barro, pecador, mas, Senhor, tenha misericórdia de mim. Estou diante da tua palavra, diante da tua igreja, e eu rogo ao Senhor que por meio do teu Espírito, o Senhor mesmo me use como instrumento nas tuas mãos, para primeiramente falar ao meu coração e depois falar ao coração da igreja. Ajuda-me, Senhor. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Amém. Qual o milagre que você necessita hoje
que Jesus faça. A cura de uma doença física ou emocional, a restituição da alegria de viver, a libertação de um pecado que domina sua mente, a restauração de um relacionamento, paz ao seu coração diante de uma traição, um avivamento na igreja. Qual o milagre que você necessita hoje de Jesus? A salvação da alma do seu esposo ou do seu filho? Qual o milagre que você necessita hoje de Jesus? O texto que nós lemos nos apresenta um milagre extraordinário de Jesus. E, meus irmãos, quando eu pensava no texto que eu traria para a meditação da igreja, e me deparei com esse texto extraordinário das Escrituras, a cura de um leproso, algo me chamou a atenção. Eu percebi que a cura desse leproso, ele ocorreu imediatamente após o Sermão do Monte. Se os irmãos tiverem a curiosidade e retornarem algumas folhas da Bíblia, vocês vão perceber que esse milagre ocorre imediatamente após Jesus ter proferido o Sermão do Monte. E, meus irmãos, uma coisa mais intrigante ainda me chamou a atenção. No contexto desta passagem. Jesus, ele não só efetuou essa cura extraordinária do leproso, como, na sequência, ele faz 10 milagres extraordinários. Se vocês tiverem depois e quiserem ler as Escrituras com mais calma durante a semana, desafio até você a fazer isso, para você ler os outros 10 milagres. Isso me chamou a atenção no texto. Qual o propósito de Jesus ter feito isso? De acordo com um estudioso chamado John Hyrlow, ele disse o seguinte: convinha que o maior sermão, ele está falando do Sermão do Monte, convinha que o maior sermão jamais pregado fosse imediatamente seguido por uma forte prova de que o pregador do sermão era o Filho de Deus. E ele diz mais: aqueles que ouviram o Sermão do Monte foram forçados a confessar que, assim como jamais alguém falou como aquele homem, da mesma forma, ninguém jamais fez os prodígios que Cristo fez. Os 10 milagres, todos na sequência. Eu preciso fazer uma contextualização antes da gente mergulhar no texto. Mateus, do capítulo 1 ao capítulo 4, ele apresenta a pessoa do nosso Senhor Jesus. Do capítulo 5 ao capítulo 7, ele esclarece os princípios do rei, que foi exatamente o Sermão do Monte. E agora, a partir da cura do leproso, que nós acabamos de ler, ele inaugura uma nova
fase, o livro de Mateus? Ele apresenta o poder do nosso Redentor. Do capítulo 8, que nós acabamos de ler, e o capítulo 9, Mateus apresenta o poder do nosso Redentor. Como eu disse, Mateus, no capítulo 8 e 9, ele apresenta uma sequência extraordinária e jamais vista de 10 milagres envolvendo graça para os rejeitados, paz para os atribulados, restauração para os devastados. Os 10 milagres relatados por Mateus tinham um tríplice propósito: mostrar a compaixão de Jesus pelo homem, cumprir as profecias e, meus irmãos, demonstrar a verdade salvadora. Lawrence Richards disse que esses milagres seguem uma ordem ascendente, demonstrando o poder do nosso Redentor sobre as doenças, sobre a natureza. Se os irmãos passearem depois nesses 2 capítulos, Jesus acalma uma tempestade, e aí ele demonstra o poder dele sobre a natureza. O sobrenatural, o poder sobre o sobrenatural, o poder, porque ele livra endemoniados, ele vai demonstrar o poder dele sobre o pecado, e finalmente ele demonstra o poder sobre a própria morte. E o tema da nossa mensagem nesta noite se você aguarda um milagre de Jesus na sua vida, precisa entender 3 verdades na cura do leproso. Você espera um milagre de Jesus na sua vida? Então, o que o texto nos mostra nesta noite são 3 verdades para quem espera um milagre de Jesus. E a primeira verdade que o texto nos mostra é que quem aguarda um milagre de Jesus deve entender que não há impossível para Jesus. Nada é impossível para Jesus. E o texto vai explicar por que nada é impossível para Jesus. Meus irmãos, a lepra, causada pelo bacilo de Hansen, muitas vezes chamada de hanseníase, não é isso? Era a mais temível doença daquele século. A vítima de lepra era obrigada a viver separada dos outros. E olha bem um detalhe, meus irmãos. E essa vítima da lepra, ela era obrigada a gritar, imundo, imundo, quando alguém se aproximava dele. Vocês têm dimensão do que significa isso? A lepra, naquela época, era um símbolo do pecado e até mesmo da maldição divina. A lepra, meus irmãos, deformava lentamente a pessoa. As cartilagens do corpo eram devastadas e a pessoa ia apodrecendo viva. Tornava-se uma carcaça humana mal cheirosa. As características da lepra são a mesma do pecado.
insensibiliza a pessoa, separa a pessoa, deforma e mata. Não há nada impossível para Jesus. Jesus se depara com aquele homem, e para aquela época, aquela era uma doença que, na verdade, dava um atestado de morte para quem era vítima dela. E as Escrituras nos mostram que Jesus tem poder sobre as doenças. E na sequência, meus irmãos, primeiro, Jesus se depara com aquele homem, naquela situação, com uma sentença de morte. E agora eu quero compartilhar com os irmãos. Se você está com um problema que acha que é impossível, o mesmo Jesus que curou aquele homem daquela lepra, pode fazer um milagre também na sua vida. Agora, a segunda lição que o texto nos ensina é que, se você aguarda um milagre de Jesus na sua vida, você deve aproximar-se de Jesus com fé e esperança. O texto nos diz que ele estava coberto de lepra. Esse texto que nós lemos em Mateus, ele também é relatado nos outros evangelhos, de Marcos e Lucas. Lucas, que era médico, ele dá mais detalhes a respeito da situação daquele homem. Lucas diz que aquele homem estava coberto de lepra. E aquele homem, então, ele ouve falar de Jesus, ele sai do leprosário e vai à presença de Jesus. E aqui tem mais algumas lições, se você aguarda um milagre na sua vida. Aquele leproso, ele não desistiu, apesar das circunstâncias. Apesar de ser uma carcaça humana, uma chaga viva, mutilado por aquela doença, impuro, não desistiu e foi à presença de Jesus para receber aquele milagre. Ele se aproxima de Jesus, apesar de se sentir impuro. Meus irmãos, se você espera um milagre de Jesus, aproxime-se de Jesus como aquele leproso fez. Ele não se sentiu impuro, e ninguém deve se sentir demasiadamente impuro para aproximar-se de Jesus, porque ele é amigo de pecadores. Agora, olha o que o texto diz. Aquele homem se aproxima de Jesus, ele não faz nenhuma exigência, ele se prostra e adora. Ele suplica a Jesus. Apesar de estar sentenciado à morte, ele confia e se submete. Meus irmãos, olha que coisa maravilhosa. Antes dele receber a cura, aquele homem se curva e adora ao Senhor. Aqui ele nos ensina que, se nós precisamos de um milagre na nossa vida, antes de mais nada, nós devemos adorar ao Senhor, nos curvarmos diante do Senhor. Busque o Senhor dos milagres, e não os milagres do Senhor. Foi isso que aquele homem fez, ele adorou ao Senhor. Então, meus irmãos, a primeira lição que esse texto da cura do leproso nos ensina é que não há nada impossível para Deus. Eu não sei o que passa no seu coração,
Eu não sei qual o milagre que você espera de Jesus, mas tenha certeza, nada é impossível para Jesus. E a segunda mensagem, se você aguarda, espera um milagre de Jesus, aproxime-se dele com fé e esperança. E antes que o milagre aconteça, adore a Jesus, porque Ele é o Senhor da sua vida. E em terceiro lugar, se você aguarda um milagre de Jesus, compreenda que Jesus é compassivo e poderoso. O texto nos mostra que Jesus não pega em pedras para expulsar o leproso, Jesus não insufla a multidão contra aquele homem, chamando-o de maldito. Jesus não faz isso. Jesus, o que diz o texto? Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe. Jesus toca aquele leproso. Jesus tem compaixão daquele leproso. Meus irmãos, esse toque de Jesus, nós precisamos entender o que significa o toque. O que é o toque de Jesus? Isso também me intrigou e eu fui pesquisar. Como foi esse toque? O toque, na origem da palavra, a origem primária da palavra significa rapto. H-A-P-T-O, apto. Não sei direito pronunciar, né? E você sabe o que significa a origem dessa palavra, de toque, rapto? Eu fiquei surpreso, porque eu acho que, muitas vezes, a tradução não consegue expressar a grandeza do significado. Apto significa aderência. Meus irmãos, sabe o que depois eu fui pesquisando mais. Você sabe o que significa o toque de Jesus? Meus irmãos, Jesus abraçou o leproso. Jesus amou aquele leproso. Aquele homem tomado pela lepra, há quanto tempo não recebia um abraço? E Jesus se lançou, abraçou aquele homem, e se envolveu com aquele homem. Isso significou o toque. Jesus teve compaixão daquele homem. E Jesus teve o poder de, com aquele abraço, tornar limpo aquele leproso. Hernandes Dias Lopes, ele diz no livro dele, quando ele trata desse assunto, que quando aquele leproso precisava gritar, impuro, impuro, é para que as pessoas se afastassem dele, porque quem tocasse o leproso, ela era uma doença altamente contagiosa. A pessoa que o tocava, tornava-se também doente da própria lepra. Mas o milagre que Jesus fez naquele leproso foi extraordinário, porque quando Jesus o abraça, não é o leproso que torna leproso Jesus. Hernandes diz que não foi o impuro que tornou impuro aquele que era puro, Jesus, mas foi Jesus, aquele que era puro, que tornou puro aquele que era impuro.
Jesus não ficou contaminado com a lepra, mas o leproso é que ficou purificado pelo toque, pelo abraço de Jesus. A cura foi imediata, instantânea, completa. Quando Jesus, meus irmãos, faz o milagre, Ele o faz por completo, não é incompleto. Se você, meu irmão e minha irmã, espera um milagre de Jesus, entenda que Jesus te ama, Ele é compassivo, e Ele quer fazer esse milagre na sua vida de forma completa. Como eu disse, meus irmãos, a sua compaixão, ela foi demonstrada nos outros 10 milagres sequenciais de Jesus. E agora eu quero dizer que Jesus também foi compassivo, porque Ele se entregou por mim e por você, na cruz do Calvário. Não existe amor maior do que esse, de se entregar, de morrer em nosso lugar. Maior demonstração de compaixão e amor pela humanidade se deu na cruz do Calvário. E finalizando, meus irmãos, essa terceira lição que Jesus nos traz sobre essa cura extraordinária, Jesus, de forma surpreendente, depois que Ele abraça aquele homem, e aquele homem fica limpo da sua lepra, Ele dá orientação, Ele dá 2 ordens para aquele leproso, o texto nos diz. A primeira, olha o que Jesus diz: não digas a ninguém. Na verdade, Jesus, quando Ele faz a cura, ela é completa nos seus mínimos detalhes. E tinham 2 propósitos nessas 2 ordens de Jesus. A primeira é de não digas a ninguém. Jesus tinha 2 preocupações: de não criar uma mentalidade errada acerca de sua missão no mundo, uma vez que havia entre os judeus uma ideia de que Jesus seria um libertador político que haveria de quebrar o jugo de Roma. Não era isso, Ele não queria passar essa ideia. E quando Ele diz não diga nada a ninguém, Ele também não queria antecipar um confronto com seus opositores. Essa foi a primeira ordem: não diga nada a ninguém. E a segunda ordem interessante, no livro de Marcos, para essa primeira ordem, diz o seguinte, que o homem não obedeceu, aquele homem curado. E o que aconteceu? Jesus não pôde entrar na cidade. Lá no Evangelho de Marcos diz isso. E isso dentro da primeira ordem. Na segunda ordem que Jesus dá àquele homem, Ele fala o seguinte: vá ao sacerdote, faça ofertas estabelecidas por Moisés, não é isso? Para servir de testemunho ao povo. Na verdade, o propósito dessa segunda ordem é que Jesus tinha a intenção de respeitar as normas de saúde estabelecidas. Meus irmãos, por quê? Porque o sacerdote, ele era a autoridade sanitária que dava o diagnóstico da doença. E só ele poderia legalmente considerar alguém livre desse mal. Por isso que Jesus, então, dá essa segunda ordem. Vá ao sacerdote, não é isso? Faça a oferta para testemunho do povo. E os mesmos líderes, olha que coisa interessante, os mesmos líderes religiosos, que eram os mais duros críticos religiosos
de Jesus, que eram sacerdotes, eles foram forçados a examinar aquele leproso, curado, e afirmar que ele estava limpo. Esse era o cuidado de Jesus. Estamos concluindo a mensagem desta noite. Se você espera um milagre de Jesus, entenda que não há impossível para Deus. Se você aguarda um milagre de Jesus na sua vida, aproxime-se dele com fé. Foi o que o leproso falou. E se você espera um milagre na sua vida, entenda a compaixão de Cristo, o amor de Cristo por você. E eu concluo dizendo, o maior milagre que Jesus já fez em nossas vidas foi salvar-nos do inferno. Meus irmãos, sem o toque de Jesus, nós nunca teríamos a esperança, a alegria e a paz. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Analisando o texto, a cura de um leproso, eu cheguei à conclusão que aquele leproso representa a mim e representa você espiritualmente. Porque, espiritualmente, sem o toque de Jesus, nós éramos uma carcaça humana, separados, sem esperança, sem alegria e sem paz. E meus irmãos, meu irmão, se você foi tocado por Jesus, se alegre nele e saiba que esse foi o maior milagre que você recebeu. A esperança da eternidade, desfrutando da presença de Deus. E se você ainda não recebeu esse toque de Jesus, arrependa-se dos seus pecados, aproxime-se de Jesus com fé e receba a salvação do nosso Senhor Jesus. No início da nossa mensagem, eu falei que a prioridade das nossas vidas deve ser adorar ao Senhor. E meus irmãos, quando nós recebemos esse toque de Jesus, quando as nossas vidas são transformadas, nada na nossa vida deve ter valor que não ser agradar ao nosso Senhor Jesus Cristo. E que você, que eu, possamos entender essa mensagem maravilhosa da salvação daquele leproso, da nossa salvação, e priorizarmos a nossa vida na presença do Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, louvado seja o teu nome. Louvado seja o teu nome, porque a tua palavra nos diz que não há nada impossível para o Senhor. Isso foi demonstrado nesse texto que nós lemos. Esse texto também nos mostrou que devemos nos aproximar do Senhor com fé. E esse texto também nos mostrou como o Senhor nos ama. Nos ama, Senhor, ao ponto de ter deixado a sua glória, ter se encarnado
vivido as nossas dores, amado a cada um de nós. O Senhor foi morto de uma forma cruel. O Senhor foi levado à cruz sem pecado algum. Isso tudo para satisfazer a ira do nosso Deus, porque nós é que pecamos contra o Senhor e nós é que deveríamos ter sido pregados naquela cruz, mas o Senhor nos amou. Ó, meu Deus, tenha misericórdia de nós e nos ajude a entendermos com profundidade esta mensagem da salvação e que a nossa vida possa ser uma vida de dependência do Senhor. E que possamos, como aquele leproso, antes mesmo de ter recebido o milagre, que nós possamos nos aproximar do Senhor, para adorarmos, para nos curvarmos diante do Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a entendermos a mensagem da salvação. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém.